noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, nos auxilie neste trabalho, que possamos juntos aqui gravar no nosso coração a mensagem do Evangelho, para que a gente possa, neste final de ano, ver o aniversário do Mestre com outros olhos. Estava aqui ouvindo a bela história e nos comovemos. Até se fôssemos evangélicos, diríamos: venham todos para a igreja. Mas, como somos espíritos, eu digo: peguem essa história e levem para suas casas, né? Porque são exemplos de amor. E exemplos de amor sempre são bons de ser ouvidos, de ser percebidos. Hoje viemos falar sobre o que está ali no quadro. Obrigada por terem antecipado o tema da palestra. Na verdade, falamos sobre a paz, sobre a harmonia do nosso coração, sobre o coração limpo. E trouxemos uma história que eu acho que já contamos até mais de uma vez aqui, mas sempre é bom contar as histórias do Mestre, sempre. Porque a gente ouve e depois esquece, né? Então é bom a gente ficar relembrando, para que na hora em que aconteça o fato conosco, nós nos sintamos assim, um daqueles seus discípulos, ouvindo dos seus lábios o ensinamento. A gente critica tanto Judas, criticou Pedro, né? Que Pedro negou Jesus. E todos os dias nós negamos Jesus, traímos Jesus com os nossos pensamentos, né? Com a vontade de terminar com a vida do outro, enfim, com desânimo, com o trabalho, com a vida, com tudo. E as doenças vêm e castigam o nosso corpo físico, e a nossa alma rebelde não se entrega. Então tudo isso é o registro da nossa história. E o ensinamento do Cristo, esse poderoso ensinamento, às vezes fica esquecidinho numa gavetinha fechada, e por isso a necessidade de relembrá-lo constantemente. Certa ocasião, Jesus resolveu sair de Jerusalém a Jericó. Caminhando pela longa estrada, amanhecida, longe, pediu que Judas fosse à frente para arrecadar fundos para o pequeno grupo. Ele deveria pedir algumas moedas àqueles que quisessem dá-las. Se as pessoas quisessem dar, ele estenderia a mão. Aliás, na verdade, Jesus sempre aconselhava Jesus não pedir, apenas estender a mão. Mas Judas não concordava com aquilo. A bolsa era muito fraca, ele dizia. Homem de negócios, foi criado com o pai cuidava do comércio, né? Era rico, comerciante. Ele é acostumado a contar dinheiro, né? Ver o pai contar dinheiro. Então ele achava que Jesus podia conseguir muito mais. E ele ficou feliz de ir à frente, porque ele teria a oportunidade de, longe do Mestre, catar uma boa quantidade de moedas, encher a bolsa e acabar com aquela miséria. Mas Jesus já tinha algo em mente. Ele conhecia a alma das criaturas e ele queria saber uma maneira de auxiliar a Judas, porque ele percebia no âmago do discípulo querido aquela vontade imensa de viver as coisas do mundo, de lutar pelas coisas do mundo, se esquecendo das coisas do céu. Aí então, Judas sai à frente, feliz, saltitando. Algumas horas depois, o grupo do Mestre sai. Combinaram de se encontrarem numa tapera à beira da estrada. Então, estariam eles ali reunidos, Jesus e os demais discípulos, esperando, aguardando que Judas retornasse, então, com o soldo, né, que havia conseguido. E aí Judas passa o dia trabalhando na cidade. Esquece o conselho do Mestre. Pede dinheiro aqui, pede dinheiro ali, fala da obra, fala do reino de Deus. E ele era poderoso quando ele queria conquistar coisas. E a bolsa ficou cheia, pesada, a ponto de ele começar a sentir medo. Estava quase anoitecendo, voltaria para casa, era longe para casa, para a tapera, combinado, era longe a caminhada, fatalmente andaria na noite escura. E os ladrões? Ajeitou por baixo da roupa, ajeitou um canivete nas sandálias, agitou aquelas moedas, aquela bolsa por baixo da roupa, escondidinho, e saiu, quase a correndo pela cidade. Se mandou. E escureceu. Noite sem lua, escura, trevosa, e ele tremendo de medo.
E ele percebeu que 2 homens o seguiam. Acelerou o passo, os homens aceleraram o passo. Correu, os homens correram. E ele percebeu que não teria chance. É quando ele se vira para atacar os homens. E os homens o atacam. Eram 2 ladrões que queriam roubar-lhe a bolsa. Pois ele tanto se preocupou lá na cidade que acabou despertando suspeita de que carregava algo de valor. E naquela época haviam os ladrões da estrada, né? Tanto que as pessoas andavam em grupos, grandes grupos, para não passarem por essas situações. E aí então Judas lutou ferozmente, lembrou-se do canivete nas sandálias, né? E puxou do canivete, e ele era muito miúdo. Até Herculano Pires, no descrever a história, porque esse livro é do Herculano, Barrabás, o nome do livro, ele chama até de ficção espírita, né? Ele teve a intuição, escreveu esse livro via intuição. E ele diz que chegava a ver diante dele a figura de Judas. E realmente os espíritos contam a figura dele, que ele era miúdo, parecia uma mariposa, rodopiando em volta de uma lâmpada, né? De tão rápido que ele era, então assim ágil e rápido, ele conseguiu acertar vários golpes num dos ladrões. O outro, percebendo que ele estava armado e vendo a rapidez com que ele lutava, deitou-se pela estrada fora, correu mais que pôde, né? E sumiu. E o outro ficou tão ferido que ficou sangrando no chão. E o Judas tomou da sua bolsinha e saiu desabalado a carreira em direção à cadeia. Estava feliz, conseguiu livrar a bolsa. Chegou suado, cansado, mas feliz. Queria contar primeiro para Jesus e depois para os outros que havia livrado a sua bolsa, né? O dinheiro de todos estava seguro e ele tinha muito dinheiro. E daí quando ele entra na cabana, ele dá de cara com os olhos translúcidos de Jesus, serenos, mas enérgicos, olhando firme para ele. E disse: Judas, por que dás muito mais valor a uma dracma de César do que a uma alma de Deus? Perguntou 2 vezes: por que dás tanto valor a uma dracma de César e tão pouco a uma alma de Deus? Judas ficou estupefato, olhos arregalados diante do mestre. O mestre disse: Judas, deixaste aquele homem no pó, sangrando por conta de poucas moedas. Como foste capaz de uma coisa dessas? Judas tremia inteiro. Queria explicar. Jesus não entendia que aquilo era o dinheiro deles, que eles dependiam daquele dinheiro para comer, que podiam morrer de fome. Queria explicar, mas a vibração, o magnetismo do Cristo, quando ele falava, era como se impusesse as palavras por sua autoridade moral. E Judas tremia, não conseguia dizer nada, não conseguia explicar. Aí Jesus disse: volta lá, no mesmo lugar onde tu deixaste aquele homem, ponha-o nas costas e o traga para que eu o cure. Judas queria dizer que não podia, que não era possível. E disse: não, volta lá e traz aqui aquele homem. Aí ele voltou. Imaginem como ele voltou reclamando. Imagino eu ia dizer: esse homem é louco, ia voltar para lá. Pode, agora que eu livrei a bolsa, ele manda buscar o ladrão e vai curar o ladrão para roubar o meu dinheiro. Ele foi pensando, né? Como é possível? Aí ele pensa. Herculano diz que Judas pensava assim: este homem, sendo filho de Deus, como ele diz, ele deve ser um anjo. E os anjos não conhecem os homens, então ele não conhece a maldade dos homens. Por isso que ele lida com os homens como se os homens fossem anjos como ele. Então ele começou a pensar: é verdade, é isso. Ele está me pedindo que traga porque ele não conhece a maldade. Mas eu vou obedecer. E coloca o homem nas costas e traz o homem até a cabana para que ele seja tratado. Chegando o homem, o Judas com o homem na cabana, Jesus então o acomoda numa cama e faz aquele trabalho de radiação, de passe, e vai tratando as feridas causadas pelo Judas, fazendo com que elas aos poucos fossem se fechando, de forma que ele alcançasse a cura durante a noite. Aí ele chamou o Judas: Judas, amanhã de manhã
Quando este homem levantar, ele estará completamente bom e ele irá embora. Então, que todos possamos nos despedir dele com carinho, para que ele leve uma boa impressão de todos nós. E ao sair, Judas, você tome da bolsa pela qual ele lutou quase até a morte e dê a ele. O Judas ficou assustado, mas o nosso dinheiro, dê a ele. Porque se este homem queria tanto este dinheiro, a ponto de dar a própria vida por ele, é muito mais importante para ele do que para nós. O Judas caiu o queixo, imagina. Aí então, no dia seguinte, despediram-se todos do homem. O homem então não entendia, né, a situação. E Judas foi levado até a porta para dar a luz. Saiu para fora com o homem e pensou: eu não posso fazer isso. Dar todo o dinheiro eu não posso, nós vamos passar fome. Pegou 50% do que tinha, metade daquela quantia, guardou na sua própria bolsa, não para ele, para o grupo, porque ele não roubava. Judas era aquela criatura que ele era um socialista, ele queria igual para todos. Então ele guardou aquele dinheiro, metade do dinheiro, para atender as necessidades do grupo, e aí a outra metade ele deu para o homem. O homem abraçou Judas, saiu feliz da vida. Não sabia? Ele achou que não ia ganhar nada, foi curado, ainda ganha dinheiro para ir embora, saiu saltitante feliz. Aí o Judas volta para dentro, e lá está o olhar translúcido e sereno e enérgico de Jesus. Olhou para ele e perguntou: Judas, por que aprendeste somente 50% da lição? Por que não entregaste todo o dinheiro? Judas, dizem até que quando Judas entregou Jesus, que ele foi até o monte lá para levar os soldados, ele chegou e deu um beijo no rosto de Jesus. Uma para identificar Jesus, mas ele podia ter só mostrado. Mas ele queria demonstrar a Jesus, através do beijo, o seu afeto, a sua amizade. Ele achava que estava entregando Jesus para que Jesus despertasse e percebesse a maldade dos homens, e aí tomasse uma atitude. Mas o outro motivo também era que ele sabia que Jesus descobria tudo o que ele fazia. Então ele pensou: não, ele não descobriu que eu o entreguei, porque ele está quieto, parado, esperando. Então ele se aproximou de Jesus para, em pensamento, passar a Jesus tudo o que Jesus deveria fazer com os soldados. Uma das questões era que Jesus deveria impor a mão e imobilizar todos os soldados, que ele sabia que Jesus podia fazer isso. Então ele passou essa ordem para Jesus. O beijo que ele deu em Jesus era para que Jesus imobilizasse os soldados. Mas isso não aconteceu e a gente sabe todo o desfecho da história. Quando Jesus vê que ele não completa a lição toda, então Jesus mande que ele entregue no templo para os sacerdotes o dinheiro para que os sacerdotes atendam as viúvas. Ele vai vociferando, dando com as mãos como aquela mariposa em volta da lâmpada, diz o Herculano, o senhor Herculano. E ele vai se queixando, dizendo: não vou entregar. Só que as moedas queimavam-lhe as palmas da mão. E aí ele percebeu que não adiantava, que tudo que ele fizesse era descartável, que Jesus ia saber. E ele então entregou as moedas no templo. Nós lembramos dessa história porque nós estamos assim num período da nossa existência em que o consumismo das nossas existências, né, um período da história do planeta, que o consumismo faz com que a gente não perceba o perigo que nós corremos. E a gente pensa: é verdade. Hoje qualquer um pega uma televisão de LED, carrega na mão, assim, aquilo é uma palhinha, né? Pula uma janela e vai embora. Então veja só o perigo que nós corremos. Então a gente começa a adquirir coisas e se preocupar desmesuradamente com aquilo que possui, retendo, olhando. Até eu tenho um filho que é de cor negra e ele diz: ó, mãe, é coisa triste, às vezes eu estou na rua andando e vem vindo uma senhora de bolsa e ela já agarra na bolsa. De lá vem o mecânico.
Então ele diz, é incrível isso aí, ele diz, né? A cor da gente é triste, ele diz, né? As pessoas já ficam com medo achando que a gente vai roubar. Então esse meu filho, ele faz piada sempre nessa questão. Mas esta é a verdade. Nós ficamos agarrados com as nossas coisas, nos esquecendo que isso tudo não nos pertence, é só um empréstimo de Deus. E que se alguém precisar disso mais do que nós, tudo bem, vai embora. Que bom que levou a TV, porque num ato deslocado nós compramos e aí o nosso tempo fica voltado para aquela tela e deixamos de fazer coisa mais útil do que atender aqueles que precisam de nós. E assim todas as outras coisas. Quantas vezes a gente fica com tanto ódio do ladrão? Nós não estamos fazendo apologia ao roubo, não. As criaturas que acabam sendo instrumentos das entidades maléficas e atuam desta forma sobre nós na Terra, para que a gente tenha esses pensamentos, estão vendo no quadro ali, esses pensamentos maus, o coração carregado de ódio, de rancor, de ressentimento, porque nos levaram isso, nos levaram aquilo. E onde é que fica a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa serenidade? Quem é o mais necessitado naquele caso ali da história do Judas? Era o coitado do ladrão jogado no pó. Era o mais necessitado, sabe por quê? O mais miserável, porque era o mais distante de Deus. Judas estava ao lado do filho de Jesus. Era também filho, mas estava ao lado do filho mais velho, que trazia todas as seguranças possíveis na face da terra. Na realidade, aquela criatura estava tão distante de Deus e tão agarrada àquela coisa do mundo, que precisava com tanta urgência naquele valor, que realmente deveria levar embora. Madre Teresa de Calcutá, na sua trajetória, ela fala para o pastor que a hospedou na sua casa, que ela precisava de um quartinho humilde. E o pastor, que amava muito a madre, encheu o quarto de móveis lindos, bonitos, né? Enfeitou tudo. Durante a noite, porque ela quis no sótão, né? Um quartinho no sótão, ele viu aquela arrastação de coisa lá em cima, né? No outro dia, curioso, ele foi ver o que ela tinha feito. Tinha uma outra peça do lado do quarto dela, ela enfiou tudo que ele colocou para ela lá. E no quarto dela mesmo só ficou a cama, uma cadeira e uma mesinha. E ele, mais um guarda-roupas, mano, para a senhora guardar suas roupas? Se eu não tenho roupas, vou guardar o que ali dentro? Eu só tenho mais uma, que é a que eu troco, que fica nos pés da cama. E o meu calçadinho é a sandália que eu uso sempre. Porque quanto mais eu tiver, mais tempo eu vou perder com essas coisas, que são do mundo. E eu quero ocupar todo o meu tempo com as coisas do céu. E o que seriam as coisas do céu? São os relacionamentos que nós travamos na terra. Esses irmãos queridos deram como introdução aqui. Este encontro que nós já falamos na última vez, que a gente se propôs no final do ano falar em diálogo. Aquilo que proporciona a paz na nossa vida. A paz começa em mim. Lembra da canção do Divaldo, da paz? A paz começa em mim. De que forma eu vou querer mudar o mundo se eu não consigo trazer para dentro do meu coração a paz? Ah, mas está chovendo que é um horror e daqui a pouco está enchendo e eu vou perder todas as minhas coisas. Melhor, se eu vou viajar, nem mala vou precisar fazer, não tenho nada para carregar. A gente tem que levar a vida desta forma. Fica mais leve, a gente não sofre. Hoje, agora à noite, recebi uma notícia. E estou feliz, muito feliz comigo mesma. Minha mãe desencarnou em 90. E quando ela desencarnou, ela me entregou para uma tia, que naquela ocasião estava um pouco afastada de nós, porque o marido dela tinha desencarnado e ela estava meio triste. E a mãe, para dar a ela uma razão de vida, falou para ela: olha, tome conta das minhas filhas. Porque nós somos em 4 meninas. Tome conta das minhas filhas, porque eu não vou estar aqui até que você se vá. Porque ela, quando nós éramos pequenas, ela trocou nossas fraldas, ela ajudava a nossa mãe a cuidar de nós. E ela está desencarnando agora, o médico desligou os aparelhos. Ela tem 79 anos. E eu não estou sofrendo. Ela é minha madrinha. Ela é muito
muito especial. E se eu fico emocionada, é de não poder estar lá para contar para todas as pessoas que vão no velório o quanto ela foi especial, o quanto ela soube amar, o quanto ela se doou, porque todas as irmãs dela, que dela precisavam, toda vez que tinha um filho, chamavam a tia Tetê. E a tia Tetê era aquela que fazia o chazinho, que trocava as fraldas, que fazia o caldo, porque naquela época se tomava um caldo de galinha caipira, né, para reforçar. E ela ficava 3 meses com cada irmã, eles entre 11, vocês já pensaram? Com cada irmã que tinha um filho, um irmão que a cunhada tinha filho, lá estava a tia Tetê. Ela não pôde ter filhos nessa encarnação, mas ela serviu a todo mundo com o maior desvelo. E quando eu tive meus filhos, quem cuidou? A tia Tetê. E a tia Tetê sempre foi alegre, gremista, doente, descontraída, feliz com todo mundo. E ela sempre tinha o costume de dizer assim: o dia que eu for embora, eu quero gaita no meu velório, tá, Luxa? Mas é claro que ninguém vai por gaita, porque está todo mundo desesperado chorando. E eu não posso ir porque eu vim de lá ontem. Eu quis vê-la enquanto ela podia conversar. Então eu fui domingo e voltei ontem de lá. E pude ouvir da boca dela que Deus abençoe a você por todo o bem que tu fez na minha vida. Porque eu tive a grande graça de mostrar a ela a doutrina espírita. E isso estava dando a ela serenidade. Eu fui dar um passe nela e ela levanta a mãozinha toda roxa daquelas borrachas e coisas, inchada, e colocou na minha cabeça e me deu um passe. Será que eu preciso estar triste por conta da partida dela? Não, não posso. E o meu coração está em paz. E é essa paz que viemos falar. Temos que tirar das nossas mentes qualquer coisa que possa turvar, possa dar sombra para o nosso coração, para que a gente não tenha o risco de ter entidades maléficas assediando o nosso espírito, o nosso corpo físico, promovendo doenças, desequilibrando a nossa cabeça. Que a gente aprenda com os bons pensamentos a amar e tolerar todos aqueles que estejam por perto de nós, que são aqueles que cruzam o nosso caminho, uns por pouquinho tempo. Vem só para nos dar alguns recados, são aqueles amigos passageiros, rápidos, né, que conhecemos, dali um tempo desaparecem. Outros vêm na nossa vida e ficam por mais tempo. Chegam quando nós já somos adultos, somos gêmeos, noras, né, esposo, esposa, que a gente precisa aprender a amar. Amar de fato, aquele amor de doação integral, sem cobrar absolutamente nada em troca do nosso amor. E tem aqueles que são para sempre, como os nossos pais, os nossos filhos, né? Que a gente vê crescer. Esse é para toda a eternidade mesmo. Então, marido, esposa, pai, mãe, filhos, esses têm que ser amados na acepção mais pura que se possa imaginar do amor. Porque são criaturas que se dão chances para reencarnarem e para burilarem o seu espírito na sua companhia, né? Exercitando-se, ora sofrendo agressões, ora agredindo com palavras, ora abraçando-se. Sabe aquela música entre tapas e beijos? É assim que nós vivemos. Mas nós precisamos beijar mais do que dar tapas. Essa é a proposta de hoje com a introdução dos nossos amigos ali. E com o que está no quadro, limpar o nosso coração, nos harmonizar por dentro, vibrar intensamente neste Natal para dar à humanidade o maior e melhor presente que cada um de nós pode dar. Vibrações de amor, porque dizem os Espíritos que a Terra está coberta por uma camada espessa, de uma nebulosa de pensamentos pútridos. Sabe o que é isso? Isso é bastante grave e todos nós somos responsáveis por isso. Responsáveis porque talvez não estejamos tendo esses pensamentos, mas talvez na nossa tristeza, nossa mágoa, às vezes até uma insatisfação pessoal que não sabemos a razão. Ao invés de glorificarmos ao Pai por estarmos vivos,
Termos braços e pernas para nos locomover, olhos para ver, ouvidos para ouvir e lábios para falar, garganta que possa gritar, eu te amo, aquele que está ao nosso lado, para que depois, na hora derradeira, não tenhamos que chorar amargamente por não ter dito. Foi isso que fizemos ao ir para Cruzal. Dizer a tia querida, eu te amo. Muitas vezes tínhamos 3 minutos cada um para ficar na UTI. Foi 3 minutos de eu te amo, eu te amo, eu te amo, por toda a vida que não disse. Mas e se não tivesse podido ir? E se ela tivesse em coma já? Graças a Deus não estava. Muitos de nós acham que para morrer precisa ficar doente. Não, nós sabemos que nós temos a data e a hora marcada já quando nascemos. E às vezes qualquer motivo serve para a nossa partida. Portanto, não vamos poupar palavras de amor, de carinho, de bem-querência, de compreensão pelo outro, para que a gente tenha essa harmonia, esse coração limpo, e que toda vez que de nós retirarem alguma coisa, pode ser até um relacionamento que parte por conta de outra pessoa, pode ser um problema financeiro, pode ser um bem adquirido que a gente venha a perder. O que importa isso diante da eternidade? Se a vida diante da eternidade, a vida terrena, é apenas 1 segundo, dizem os Espíritos, que nós não temos nenhuma, mas nenhuma possibilidade de ficar nesta terra sem desencarnar, que todos nós vamos partir. E por que partir com a carga dessa quantidade de coisas que nós adquirimos e o coração cheio de rancor pelo que perdemos? Por que não partir daqui com a alegria de ter vivido e amado intensamente e de ser lembrado pelos nossos amores, com a certeza de que estamos vivos, porque é isso que nós podemos ensinar lá fora. Porque quando a gente ama intensamente, as criaturas que convivem conosco ouvem aquilo que nós dizemos, têm prazer na nossa companhia e fazem o possível para nos copiar. Não é assim? Então, isso é pregar o Evangelho. Então agora, no aniversário do Cristo, este é o maior presente que nós podemos dar para a humanidade. Bons pensamentos, pensamentos de amor, dividir o que temos o máximo possível, dar às pessoas, se nós estivermos com um bombom, e aquele bombom parece muito apetitoso, olhe para o lado, pega uma faquinha, divida o bombom ao meio e dê para aquela pessoa que está do teu lado, mesmo que aquela pessoa tenha 10 bombons, mas o teu há de ter mais sabor, a tua metade terá mais sabor. E tudo na vida, se funcionar desta forma, nós vamos sim ter um dos melhores natais da nossa existência. Que Jesus nos abençoe hoje.